Satanás. Nós não podemos ignorar. E por mais que pareça estranho, né? Assim, a gente percebe, eu tenho percebido, que mesmo estudando esse assunto com o pessoal, com os homens, a gente dá no GC, isso aí é uma matéria só que a gente dá no GC, tanto as mulheres, quanto os homens, quanto os jovens, a gente é uma matéria só, eu elaboro esse estudo, passo para eles, e eles dão nos GCs, né? São 5 GCs, e eles estão passando para eles. Na verdade, esse assunto, por mais que a gente fale sobre ele, por mais que a gente ensine sobre ele, e frisa na hora do estudo, irmãos, abra o olho, irmãos, busque discernimento, busque entendimento, pede a Deus para abrir seus olhos. Mesmo assim, a gente ainda encontra pessoas, crentes, caindo nessa armadilha, caindo nessas ciladas, né, do diabo, porque ignoram a astúcia do inimigo, ignora o ardid, né? A artimanha do diabo. Né? E a Bíblia diz lá em Efésios, né, que a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, né? Príncipe da potestade do ar, fala de governos, fala de principados, né? E eles atuam, na verdade, esses principados e essas potestades, eles atuam de forma a estabelecer sofisma, né? Estabelecer aparências de verdade na nossa vida, para a gente cair nessas armadilhas. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Espírito Santo, nós nos colocamos nas suas mãos nessa noite, cada vida que está aí, Senhor, ouvindo a tua palavra, ó Deus, cada um que vai ouvir, Senhor, mesmo não estando aqui online, ó Deus, mas vão ouvir depois, que o teu Espírito Santo esteja trazendo, ó Deus, nos corações, o desvendar, ó Deus, a revelação, Senhor, de todas essas artimanhas, de todas essas ciladas que nós vamos falar nessa noite. Pai, em nome de Cristo Jesus, quebra, ó Deus, toda a ação do inimigo agora, nessa live, quebra todo o poder de Satanás, ó Deus, até mesmo, Senhor Deus, nos pontos de internet. Repreende, ó Deus, o espírito que vai tentar impedir que essa live seja gravada, que essa live seja transmitida, que os irmãos, as irmãs possam receber do Senhor tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite. Guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente sabe, então, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, tratando algumas áreas aí desses principados, dessas potestades, né? E eles, como que eles agem? Primariamente, né, de forma sutil, eles agem na mente. Essas potestades, eles querem encontrar um lugar na nossa mente para criar, para construir fortalezas. Né? 2 Coríntios 10, no verso 4 e 5, fala das armas que nós temos, as nossas armas de guerra, né, que Deus nos dá. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, diz, né? 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, né? Parte dele diz, então, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Então, irmãos, na verdade,
Eu já disse, talvez aqui, ou em outros lugares, eu sempre digo isso. Olha o Abner, olha o tamanhozão do menino. Ó. Eu sempre tenho dito isso, que o diabo, ele não quer tirar Deus da nossa vida, irmão. O diabo não quer tirar Deus da nossa vida. Isso é uma ilusão, achar que o diabo vai querer tirar Deus da nossa vida. Como um exemplo, né? Faraó. Quando Faraó parcialmente liberou Moisés para sair com o povo, o que ele falou para Moisés? Não, pode ir, adorem lá a Deus, sacrifiquem a Deus, mas deixa as mulheres aqui. Né? Não, vai as mulheres também. Então, bom, então deixa as crianças aqui. Até que Moisés se posicionou e disse, não vai ficar nada, nem uma unha vai ficar aqui no Egito. Então, o diabo não tem interesse em tirar Deus da nossa vida, mas o interesse dele é colocar Deus no final. É nos levar a achar que nós estamos indo ao encontro de Deus. Estamos indo para encontrar Deus lá na frente. Estamos fazendo as coisas para receber de Deus lá na frente. Estamos fazendo as coisas para alcançar de Deus lá na frente. E, na verdade, não é isso. Deus já está em nós, Ele é o princípio de tudo em nós, Ele é o fim de todas as coisas em nós. Mas o diabo vai querer colocar Deus no final do caminho. Para quê? Para que você tenha uma vida de ansiedade, para que você se perca no meio do caminho com pensamentos que o diabo vai tentar colocar na sua mente. Então, o que são essas fortalezas? Né? A Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? Né? Então, uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias. Olha isso. Fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Porque no verso 5, olha o verso 5, o que diz, né? Quem está com a Bíblia aberta aí, lê o verso 5. De 2 Coríntios 10, olha o verso 5. Pode ler. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tá vendo? Destruindo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, fortaleza é isso. É um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Agora, preste atenção nisso. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará. Então, o diabo tenta fazer isso, tenta desmentir, ele tenta mudar a nossa mentalidade sobre Deus. E sobre quem Ele é, e sobre o que Ele diz que fará. Como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Deus nos vê. Então, preste atenção quando você estiver recebendo algum ataque, quando você estiver sendo bombardeado na sua mente, ou o diabo estiver tentando convencer você de alguma coisa, de alguma mentira, ou tentando construir, perceba se não tem a ver sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que vai fazer, as promessas dele, e também sobre quem você é em Cristo. Irmão, o que mais o diabo tenta nos enganar é quem nós somos em Cristo, fazendo com que você acredite que você não é ninguém, que você não sabe nada, que você é um coitado, ou que você é isso, ou que você é aquilo. Quando não, ele tenta exaltar você, dizer que você é mesmo, que você pode mesmo. Então, ele sempre vai de um extremo a outro. Ou ele tenta derrubar você para te deixar num processo de depressão, num processo de
de calamidade emocional, aonde ele vai colocar você em berlinda, né, deixando você sem saída, desmerecendo você, diminuindo, né, a sua capacidade de buscar a Deus. E também pode também ir para o outro extremo, que é exaltando você. Como aquelas mulheres que ficavam atrás de Paulo, dizendo: ouçam esse homem, porque ele é homem de Deus, ouçam, porque ele é homem de Deus. Depois de 3 dias, Paulo se indignou, e aí ele disse: sai dela, espírito maligno. E aí as mulheres foram libertas. Então, o diabo ele vai tentar, então, de alguma maneira, enganar você. E quando aceitamos essas mentiras, elas aprisionam nossos corações em trevas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Guardem isso. O que tem de pessoas presas nas trevas e dentro da igreja é um negócio impressionante. Pessoas deixam de assistir um culto, pessoas deixam de tomar uma ceia, pessoas deixam de ter comunhão com os irmãos, muitas vezes para ficar assistindo um filme, muitas vezes para ficar em casa, muitas vezes para ir procurar uma outra coisa, porque as mentes delas estão aprisionadas nas trevas. A Bíblia diz que o diabo cegou o príncipe desse século, ele cega o entendimento do incrédulo, porque por mais que a pessoa esteja na igreja, ela pode ser um incrédulo. Não quer dizer que ela vai na igreja e ela não é incrédula. Ela pode ser incrédula. Pode não estar crendo na verdade, por isso ela é incrédula. O que é o incrédulo? É aquele que não crê na verdade. É o que não recebe a verdade e a vive. Esse aí é incrédulo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a pessoa não conhece a verdade, se ela não recebeu a verdade, se ela não aceitou a verdade, se ela não vive a verdade, então ela é escrava. Ela é escrava. Regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mentiras, por essas mesmas trevas demoníacas. Uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é o que vemos um grande número de pessoas em uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos. Eu estava ouvindo, sem querer, não sei, nem estava procurando isso, mas eu estava passando aí o Instagram e vi um homem dando um testemunho de que, falando sobre essa questão de profetas, né, os profetas mentirosos e tudo mais, ele disse que ele foi orar numa igreja e, de repente, ele começou a orar e ele queria parar de orar e o Espírito Santo falava com ele: continua, continua, continua. Ele começou a orar, um camarada lá, de repente, caiu endemoniado e era um profeta da igreja, estava levantando profecias na igreja. Então, essas mentes, né, essas potestades, elas atacam pessoas, né, de forma que essas pessoas ficam parecidas com as trevas. Destruímos e derrubamos fortalezas espirituais. Agora, preste atenção nisso, hein? Isso aí tem a ver com libertação. Nós destruímos e derrubamos fortalezas espirituais, concordando com Deus e sua palavra e derrubando argumentos, renunciando às mentiras. Irmãos, são tantas coisas que estão nas entrelinhas. São tantas mentiras que o diabo tem usado, que o diabo tem promovido no meio da igreja, na mente das pessoas, sabe? Na mente dos crentes, dentro das famílias, na educação dos filhos, na forma como os cristãos estão buscando a Deus, como eles estão olhando para si, como estão dizendo não tem nada a ver, porque eles estão concordando com a mentira.
estão vivendo a mentira. É lamentável isso. Mas o diabo, eu não quero tirar a responsabilidade do homem, não quero ficar dando esse crédito total ao diabo, mas o diabo tem essa sutileza, ele trabalha com fortalezas. Eu quero que você grave uma coisa e até anote na sua Bíblia: o diabo não tem pressa. Irmão. O diabo ele não tem pressa, ele começa a construir algo na nossa mente sutilmente, porque ele sabe o efeito ele sabe o efeito do crescimento. O diabo ele sabe o efeito da formação, ele sabe o efeito do processo. Então, o homem tem responsabilidade. A nossa responsabilidade é não concordar com as mentiras do inferno, é não concordar com as mentiras que essa sociedade tem pregado, é não concordar com que a gente está vendo aí, sabe? Deixando o negócio fluir, deixando a coisa acontecer normalmente, né? Nos relacionamentos da igreja, no relacionamento na família, no relacionamento com o líder. O diabo, irmão, se ele conseguir afetar a sua sensibilidade nos seus relacionamentos, você pode ter certeza que ele vai criar uma grande confusão na sua vida. Porque hoje ele começa a construir uma fortaleza contra alguém, contra um líder, contra um irmão, contra o cônjuge, contra o patrão, contra o colega de trabalho, contra o namorado, contra a namorada, contra a mãe, o pai. Começa a fazer. E a hora que ele consegue cercar a sua mente com as mentiras da inimizade, da divisão, do orgulho, da soberba, acabou. Acabou. Ele conseguiu. Então, não aceite as mentiras do diabo. Logo pela manhã, quando você acordar, sempre prego isso aqui na igreja, eu sou muito bombardeado. Pela manhã é o momento que eu sou mais bombardeado na minha mente. Mas é o tempo todo, irmãos, eu não desisto. Eu repreendo, eu luto, eu expulso. E se não sair, eu continuo lutando, eu continuo expulsando. E tem vezes que aquilo desaparece logo, mas tem vezes que aquela mentira fica penetrando na mente da gente. Irmãos, presta atenção numa coisa. Orgulho, não tem verdade no orgulho. Não tem verdade na avareza. Não tem verdade no ciúme. Não tem verdade na divisão. Não tem verdade na amargura. Não tem verdade no ressentimento. Não há verdade na divisão. Não há verdade nisso. E porque não há verdade, é que o diabo tenta colocar tudo isso dentro da nossa vida. E por incrível que pareça, ele tem acesso, né, a essas fortalezas. É ele que é o construtor dessas fortalezas. Né? E eu quero mostrar para vocês aqui 3 fortalezas espirituais, que são assim, muito fortes, né? Muitas áreas, são áreas muito fortes que essas fortalezas tentam agir. A primeira delas são fortalezas pessoais da mente. Fortalezas pessoais da mente. Então é aí que o diabo tenta encontrar o seu lugar, o seu ninho, né? Que prendem as pessoas em maneiras de pensar e estilos de vida pecaminoso. As pessoas não veem, elas não conseguem. Paulo fala assim: nós não ignoramos os ardis de Satanás. As pessoas precisam aprender a não ignorar os ardis do diabo, a não ignorar algumas coisas que nós já fomos libertos. Uma roupagem, deixa Deus ministrar no nosso coração, irmão. Uma roupagem que nós já nos despimos dela. Quando você entregou a sua vida, quando você recebeu a Cristo, quando você abriu o seu coração, quando Cristo veio habitar em você, ele trouxe uma nova roupa, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de ver, de falar, de ouvir, de andar, de sentir. Ele colocou uma nova maneira de vida em nós. Mas essas fortalezas pessoais tentam tomar a nossa mente para nos prender
em maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos. E aí você avalia aí. Eu poderia enumerar aqui inúmeros, dezenas de exemplos aí de pessoas crentes que se comportam como ímpios, que são crentes, que vão à igreja, que até cultuam a Deus, que até são fiéis em algumas áreas da igreja, mas que são estilos de vida e maneira de pensar pecaminoso, e vai alimentando isso. Eu coloquei algumas coisas aqui, na verdade, eu quero falar a respeito da porta, né, de porta que a gente, as portas que a gente deixa aberta, né, portas de acesso que o diabo, que esses principados, né, tentam colocá-las, e a gente precisa aprender a fechar essas portas. A primeira coisa que eu preciso saber é que o diabo não pode tocar em mim sem a legalidade. Então, essas fortalezas, elas só começam a ser construídas quando eu dou legalidade, eu dou brecha, eu dou oportunidade. Satanás opera por legalidade. Se há áreas vulneráveis na sua vida, ele pode usá-las para entrar. Talvez Deus até te avisou. Talvez Deus até te deu já algum toque aí, o Espírito Santo já te mostrou que essa área aí você tem que tomar cuidado, que essa área aí você tem que vigiar, que essa área aí você tem que repreender. Você não pode deixar essa porta aberta, porque o diabo ele vai se aproveitar dessa legalidade. Vocês lembram lá da manada de porcos lá, né, do Gadareno? Os demônios, primeiro, eles estavam naquela região, né? Aquelas potestades, eles estavam naquela região, né? Havia um principado sobre aquelas potestades, sobre aquela legião de demônios. Não era só aquela legião. Aquela legião fazia parte de um principado, porque nessa cadeia, nessa hierarquia, primeiro vem os principados, depois vem as potestades, as autoridades, né? Então, você lembra que havia ali principados, e quando Jesus chegou, eles falaram de longe: Filho do Deus Altíssimo, o que você veio perturbar a gente aqui? Não é chegada a nossa hora ainda. E depois, quando Jesus expulsa eles falam assim: não nos tire de onde? Daqui. Não nos tire dessa região. Depois a gente vai ver essa questão, mas o diabo, ele procura legalidade. Quando eles falaram assim para Jesus: não nos mande embora daqui, vocês querem ir para onde? Manda a gente para aquela manada de porcos. E Jesus, então, pode ir. Por que Jesus falou que podia ir? Porque havia legalidade, não se podia criar porcos ali naquela região. Até poderia criar se fosse suspenso da terra, mas o judeu, ele não cria porco na terra. Então, o porqueiro ali, né, o criador de porcos ali, ele estava criando na terra. 2.000 porcos, era proibido, havia uma legalidade ali, e Satanás pediu para entrar naquela legalidade. Os demônios pediram para entrar lá. Então, quando a gente está com alguma legalidade, a gente abre, então, essa porta, né, para o diabo. Por isso que em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Irmão, dar lugar ao diabo que Paulo está falando aqui em Efésios 4:27 é sobre a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo é na ira. Então é outra coisa que a pessoa precisa vigiar, que a ira pode levar a pessoa a ir para o inferno. Ela pode sair de si, porque a ira faz a pessoa sair de si mesma, né, e fazer coisas e falar coisas que realmente são irreversíveis, né? Então não deis lugar ao diabo. A primeira porta que o diabo tenta entrar e começar a fazer fortaleza na nossa mente é pecado não confessado.
O pecado contínuo fortalece as trevas. Pecado na nossa vida, irmão, precisa ser um acidente de percurso. Eu pequei porque eu não estava vigiando, eu pequei porque eu vacilei, eu pequei porque eu fui fraco, eu pequei. Agora, se isso tem sido uma constância na sua vida, então é um fortalecimento para as trevas, é uma porta aberta para todo tipo de demônio vir e entrar. Se confessarmos, né, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. Então, confessar o pecado, todos, confesse os pecados. Não confesse pecado no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu tenho o hábito de, quando eu vou confessar pecado para o Senhor, eu digo o nome para ele. Eu digo o nome daquele pecado. Eu não fico dizendo, eu não mascaro. Eu falo, Senhor, me perdoa porque esse pecado está diante de mim. Né? O pecado escondido cria uma fortaleza espiritual onde os demônios podem agir. Então, o pecado escondido é uma fortaleza. E ali vem toda sorte de mentira, toda sorte de engano, né? O diabo, ele então ficou ali procurando em Eva a oportunidade de convencê-la, mas ele já tinha, de alguma maneira, percebido que ela já estava atraída por aquele fruto. Então, ela estava atraída, vendo Eva que o fruto era bom, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou e também deu ao seu marido. Então, o fato de ela cair depois, né, que ela já estava rodeando ali aquela árvore e começando a namorar o pecado ali. Quando o pecado é confessado e abandonado, a legalidade do inimigo é quebrada. Uma segunda porta que o diabo tenta entrar são objetos consagrados. A gente sempre fala isso, né? Inclusive nas libertações aí, que vocês devem fazer aí, vocês devem falar sobre isso, né? Que é a questão de objetos não consagrados. Objetos consagrados ao diabo, né? Certos itens podem carregar influências demoníacas. Lá em Deuteronômio 7, 26, fala para não trazer para casa coisa alguma que seja consagrada à destruição. Então, vocês lembram de Josué, quando foi destruir Jericó? Ele foi facinho para ele. Deu 6 voltas, na 7ª deu 7 gritos, tocou a trombeta, parará, caiu as muralhas de Jericó. Mas depois ele foi lutar contra Ai, que era uma cidadezinha muito menor, muito mais fraca, e perdeu a guerra. E aí ele foi descobrir. Deus havia dito para eles, não peguem nada que seja consagrado, nada que seja... Tem gente que, por exemplo, dízimo é uma coisa que é consagrada a Deus, e tem gente que está comendo dízimo, e aí acaba fazendo o que Deus abomina, né, que é o roubo a Deus. E aí Deus, então, deixa que a gente deixa a porta aberta nessa questão aí. É importante a gente não deixar a porta da fidelidade aberta. O diabo vai se ele encontrar brecha de infidelidade na sua vida, irmão, seja nos seus pensamentos, nas suas atitudes, ele vai se aproveitar, viu? O diabo não é bobo, não. Não brinca, ele não está brincando, ele quer te destruir mesmo, ele quer me destruir, ele quer acabar com o meu ministério, né? Sabe por quê, irmão? Presta atenção numa coisa. Quando Marquinhos quer falar, ou a Aparecida? Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, filha. Nessa questão, o senhor falou a respeito de, por exemplo, às vezes o diabo tem acesso, é isso que eu queria perguntar. Se o diabo tem acesso aos nossos pensamentos. Diabo? Por exemplo, se ele sabe que a gente, por exemplo, o senhor falou a respeito de encontrar, às vezes, uma legalidade no nosso pensamento. Ele tem acesso aos nossos pensamentos? Não. Então, tem gente que diz que não, né? Tem gente que acha que não, porque só Deus conhece o nosso pensamento e tal. Só que o diabo, ele é sutil, Aparecido. Ele é muito sutil. E ele conhece as nossas reações. Né? Nós fomos criados de uma forma, fomos formados de uma maneira
que tudo em nós é transparente, tudo em nós é claro de se ver. Então, o diabo ele pode não ler o que você está pensando na íntegra, mas ele pode sugestionar, né? Ele pode sugerir a você alguma coisa baseado em alguma reação sua. Por exemplo, quando você fica irada, você transmite, né, alguma coisa. Você exala, né? Nós temos hormônios que nós exalamos, nós temos sentimentos que nós exalamos, né? A abelha, por exemplo, ela muitas vezes ela sente o cheiro, né? O cachorro, a fera, sente o cheiro, né, que nós liberamos, né? Sexualmente falando, nós liberamos hormônios. Então, de todas as maneiras, de alguma maneira, nós transmitimos um hormônio, né? E aí aonde o diabo, então, ele acaba, como se diz, sugestionando, né? Percebendo, nos avaliando. Eu assisti um filme, nós assistimos uma série, né, que chama Light to Me, faz muitos anos, isso aí nem passa mais, nem sei se passa mais. Esse Light to Me, ele era assim, era um cientista, né, um cientista neuro, que ele lia a face da pessoa, ele lia os gestos que a pessoa fazia, né, sobrancelha levantada, né, toque com a boca torcida, a face virada e tal, né, trejeitos. Então, ele lia, e quando a pessoa estava mentindo, ele percebia. Meio que o seriado chamava Minta Pra Mim, né? Então, ele percebia, ele era parceiro da polícia para poder desvendar crimes e homicídios, né? Então, quando a pessoa fala, não fui eu que matei, ele conseguia ver as gesticulações faciais da pessoa, porque nós temos pontos sensíveis em nossa face, né? E elas, tendo algumas reações, ela diz alguma coisa. Então, o diabo não lê, ele não sabe o que nós vamos pensar. Isso ele não sabe. Mas o que nós estamos pensando, ele pode perceber. E pode também, de alguma maneira, sugerir, por exemplo, você está com tanta raiva de alguém e você começa a ter pensamentos ruins. Ele percebe isso, porque você cheira, né? A Bíblia diz que o cheiro do pecado do homem subia até as narinas de Deus. Então, a gente cheira mal quando a gente está pensando mal, né? Ao contrário também, quando a gente está com um pensamento bom, a Bíblia fala tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, se há algum louvor, se é de boa fama, nisso pensais. Então, isso aí a gente consegue, né, transmitir também como bom. Pode perguntar. É o que, Aparecido? Você tem mais dúvida? Eu ia perguntar essa questão que o senhor respondeu, né? Por exemplo, ele pode sugerir, né? No caso, assim, às vezes algum pensamento, às vezes, igual o senhor falou a respeito, né? Às vezes está irado, né? Com alguma pessoa, né? Então, às vezes ele pode sugerir, né? Nós somos muito previsíveis, né? O ser humano é muito previsível. Você vê que ele foi lá, ele viu que Eva estava cobiçando a árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, não estava nem aí para a árvore da vida, tudo isso ele foi fazendo julgamentos, né? O diabo, ele desde o princípio, ele conhece o homem, né? Ele disfarça a voz, ele se disfarça de anjo de luz para enganar os escolhidos. Como é que ele não vai deduzir o que alguém está pensando, né? Ele põe alguém no seu caminho sabendo que você está carente, por exemplo. Porque a carência é um sentimento que a pessoa tem que transforma o semblante. A Bíblia fala assim que o coração alegre, o que ele faz com o rosto, né? O coração alegre formoseia o rosto. Então o diabo sabe quando alguém está triste, quando alguém está alegre, porque o rosto traz formosidade, né? Então é nessa questão aí, né? Essa questão de consagração de objetos, né? É muito importante isso aí. A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Hoje está sendo oferecido muita coisa para os cristãos, né? Muita coisa. Sendo oferecido muita coisa. Até alimento, né? Tem alimentos hoje que têm símbolos sugestivos, né? Alimentos para criança,
doces, biscoitos, isso aí acabam trazendo símbolos, né? E isso aí pode ser alguma coisa consagrada a demônios, né? Pode ser alguma coisa consagrada a entidades, enfim. Né? Eu não quero entrar no mérito aí de objetos, porque tem muita coisa. Né? Tem gente que foi chamado para cultuar a Deus, para louvar a Deus, aí pega... aí você fala, Marília, porque eu só li, mas pareceu meio apagado. Tem gente, por exemplo, quem foi chamado para a área do louvor, não pode pegar o seu instrumento e tocar no mundo. Porque eu consagrei aquele instrumento para o Senhor, eu consagrei a minha voz para o Senhor, eu consagrei a minha família para o Senhor. Eu não tenho que levar essas coisas para o mundo, eu não tenho que dar isso ao mundo, meus dons, meus talentos, a não ser que seja para glorificar a Deus. O jogador de futebol, ele dá o seu esforço, né? Um cristão dá o seu esforço, dá a sua juventude, dá o seu talento, mas aqueles que foram chamados lá dentro é para glorificar a Deus. Então, se Deus chamou você de um lugar, não tente voltar para lá, porque lá não é o seu lugar mais. E aquilo que você toca lá é consagrado, muitas vezes, a demônios, né? É o que, Marília? Umas fotos que nós achamos, eu não entendi. Fala, pode falar. Ontem nós achamos 2 fotos aqui em casa de imagens de santos, né, da Igreja Católica. Depois do culto, eu falei, meu Deus, não sei como isso veio parar aqui. Eu não sei como. Quantos anos, né? Quantos anos, né? Vocês são cristãos, quantos anos já abandonaram isso? Né? Quantos anos estão morando agora? É claro, existe a questão da intenção, né? Então, essas coisas estavam na casa de vocês, mas não eram objetos de maldição. Porque a maldição sem causa não tem efeito. Então, vocês estavam carregando, vamos dizer, essas coisas na casa de vocês, mas vocês estavam na ignorância. É igual comida sacrificada a ídolo. O que Paulo fala? Né? E o diabo tenta enganar os crentes. Os crentes vão para as festas juninas, vão para as festas de Cosme e Damião, vão para as festas de louvor a ídolos, chega lá, come aqueles alimentos lá e fala que não tem nada a ver, eu orei. Não, Paulo não fala isso. Paulo diz assim, ó, se você for chamado para comer e te derem comida sacrificada a ídolo e você não souber, ore, santifique e pronto. Mas se souber que é consagrada a ídolo, vos digo, não coma. Entendeu? Então, não coma. Se é objeto de condenação, irmão, cai fora. Não entra nessa, porque Deus não está nesse negócio aí. Pode perguntar, quem levantou a mão? Marquinhos, de novo? Pode falar, Aparecido ou Marquinhos? Levantou a mão? Não? Ah, tá. Então, nós temos que, então, tomar cuidado com objetos consagrados, né? Se há algo na sua casa que está ligado ao inimigo, remova imediatamente. Né? A terceira porta é a falta de perdão. A falta de perdão. A amargura prende você no cativeiro espiritual. Se não perdoarem os outros, seu pai também não perdoará vocês. Mateus 6, 14, 15. Então, guardar mágoa é abrir uma porta para a opressão maligna. O perdão não é um sentimento, é uma decisão espiritual que libera você. Então, não importa, né, se fizeram, as fotos não eram de você. Talvez vocês foram fazer alguma limpeza em algum lugar aí, trouxe para dentro de casa, né, sem saber, sem perceber. Mas não tem efeito nenhum, né? Então, essa falta de perdão, irmão, ela é muito grave, porque o diabo sabe muito bem que prisão é essa. A amargura, a raiz de amargura, ressentimento, né? O diabo conhece. O diabo sabe. E ele oprime uma pessoa que ainda carrega ressentimento. Ele oprime. A opressão, ela vai deixando você desanimado com as coisas, vai deixando você desacreditado, vai deixando você ferido, vai deixando você afastado, e aí você já não quer mais, já não tem mais interesse, já não tem mais... Isso aí é por conta dessa amargura. Né? A raiz de amargura, ela contamina você e contamina também
os outros, né? Então, Mateus 6, 14 e 15. A quarta porta são palavras de maldição. Tudo que você fala tem poder espiritual. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Palavras de derrota, medo e ódio podem abrir brechas para ataques demoníacos. Quebre todas as palavras negativas e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. E aí, como que nós vamos, então, fechar essas portas? Como fechar essas portas? Arrependimento sincero. Renuncie todo pecado diante de Deus. Irmãos, arrependimento. O povo de Deus dessa geração não entende ou não aceita ou não sabe o que é arrependimento. Não sabe o que é se humilhar, né? E se humilhar é você encarar a situação dos erros. Você cometeu erro, então não justifique. Cometeu erro, não empurre para outro. Cometeu erro, não fuja, não transfira. Porque isso aí não é arrependimento, isso não é humilhação. Você se humilhar, né, não é você ficar quietinho, caladinho, não é isso. Mas é você reconhecer quem você é. É a gente reconhecer. Muitas vezes a autoajuda é perigoso. A pessoa está precisando é se humilhar, ela está precisando é se arrepender, aí fica ouvindo e lendo livro de autoajuda que diz assim, ó, você é superior, você está acima de qualquer coisa, você é uma pessoa que... Aí começa, o camarada nunca vai descobrir o caminho da humildade e do arrependimento, porque ele está sempre ouvindo o que ele não está precisando ouvir. O problema da autoajuda é ouvir o que não é hora de ouvir, o que não precisa ser ouvido. O que eu preciso ouvir é que eu tenho que me humilhar, é que eu tenho que descer. Porque Deus não vai se achegar a mim se eu estiver arrogante, orgulhoso e presunçoso com determinada situação. Então, a presunção é exatamente isso. É achar que tem uma desculpa para aquilo. Ah, mas eu faço isso por causa disso. Ah, mas eu sou assim por causa daquilo. Ah, mas eu sou assado. E aí, mas também você que é o culpado. E começa a transferir, né? Se esconder. Então, a autoajuda, em alguns momentos, ela mascara a realidade. Então, não tem como se arrepender, sinceramente, se há uma máscara, né? Ela exalta o ego. O autoajuda faz com que o seu ego fique exaltado. Também, se depender de mim, pronto, já começa o ego ficar exaltado, né? E aí o ego exaltado, você vai se tornar uma vítima ou um inculpável. Ou uma vítima, ou alguém que não tem culpa daquilo, né? Então a gente, na verdade, não quer aprender o que Jesus falou. Eu mesmo estava meditando nessa fala de Jesus essa semana, eu falei, meu Deus, estou muito longe disso. Meu Jesus, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A única forma de encontrar descanso para a nossa alma é aprendendo a ser manso e humilde. Irmãos, eu vou falar a verdade, eu estou numa guerra espiritual com a minha questão de mansidão, que eu não sou manso. Eu não sou manso. O manso, irmão, não é aquele bonzinho, não. Tem gente que pensa que o manso é o tímido, tem gente que pensa que o manso é o caladinho, esse é o perigoso. O caladinho, talvez, muitas vezes, é o mais perigoso. O tímido, muitas vezes, é o mais perigoso. Então, ser manso não quer dizer que o fato de você ficar quietinho, timidozinho, isso não é mansidão, não. O manso é o que Jesus fala, o que o salmista fala no Salmo 22. Eu sou um verme, não um homem. Opróbrio dos homens, né, e escárnio, né, dos homens. O manso é aquele que não se defende. O manso é aquele que não se exalta. O manso é aquele que não se justifica. Esse é o manso. Então, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? Então, fechar essa porta. Quebrar a legalidade, rejeitar os objetos e práticas de desonra a Deus. O que está desonrando a Deus?
Tem vezes que um celular desonra a Deus. Um notebook é uma desonra a Deus. Né? Uma amizade é uma desonra a Deus, muitas vezes. Companhias, troca de amizade, de confissão. Tem gente que vai nos lugares contar os seus males, mas no sentido de falar mal, né? Fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal do filho, fala mal do pastor. Então, isso é desonra a Deus. Fortaleça sua aliança com Deus, viva em santidade e oração constante. Então, essa é as portas, né, que a gente tem aí, que a gente precisa descobrir e sondar, né, para que a gente possa vencer. Então, essas fortalezas estão ligadas, então, a pessoais e da mente. E existe aí as fortalezas culturais, valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. Olhem bem para isso, prestem muita atenção na questão dos valores que o mundo está nos oferecendo. Então, fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás na nossa sociedade de maneira geral. Irmãos, eu tenho dito isso para a igreja aqui, irmãos. Nós não somos desse mundo. Ponha isso na sua cabeça. Se você é desse mundo, esquece o arrebatamento. Se você ainda está nesse mundo, se você depende desse mundo, se a sua fé ainda está ligada a esse mundo, se você está no mundo, se você ama esse mundo e as coisas que há no mundo, esquece o arrebatamento. Esquece que você vai se encontrar com Cristo nos ares. Esquece dos galardões, esquece do reino de Cristo. Esquece, porque não tem nada a ver. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus disse, vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo está chegando. Então, quando Jesus disse, o meu reino não é daqui, ele estava dizendo para aqueles que estavam querendo se salvar nesse mundo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por minha causa, vai achá-la. Então, essas são as fortalezas, né? Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esse valor entrincheirado. Pessoas que acreditam que beber não tem problema. Tem pessoas que acreditam que ver pornografia não tem problema. Tem pessoas que acreditam que não ir na igreja não tem problema. Afinal de contas, eu tenho a minha fé em casa. Então, são valores que o mundo está ensinando para essa geração. Não precisa ser na igreja, não. Você não vai parar de ser crente. Lembra que eu falei? O diabo não quer tirar Deus da sua vida, irmão. O diabo quer tirar a comunhão, o diabo quer tirar a unidade. Isso fazendo, Deus está lá no final. Essas coisas, comunhão, identidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, relacionamento com a igreja, corpo de Cristo, isso aí para o diabo é bobagem, é balela. Então, muitas coisas vão manter você entrincheirado. E a terceira fortaleza são as cósmicas, né? Que são potestades e principados demoníacos nos ares. São anjos demoníacos ou hostes demoníacas. Paulo as escreve lá em Efésios, né? A nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados, potestades, né? Contra um sistema mundial em trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua luta não é contra o seu patrão, o seu empregado, seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu pastor, né, o líder da sua igreja. Nosso problema não é esse. Chega de ficar transferindo a nossa guerra para essas coisas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. É muito mais sutil, é muito mais perigoso, é lutar com o invisível, né? Demônios caídos que vão resistir o plano e o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Vocês lembram de Daniel 10? Olha lá Daniel 10:2. Olha lá, nós vamos encerrar com isso.
Daniel capítulo 10, verso de número 2, primeiro. Leia aí, quem achou. Pode ler, Daniel 10, 2. Pode ler, irmão. Eu não vou ler, não. Quantas coisas aqui. 10, 2. É. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Tá vendo? Então, Daniel teve um princípio de jejum, e nesse jejum ele ficou contristado, ele ficou em jejum, ele ficou ali com seu espírito quebrantado, né? Por causa do jejum de 21 dias, que o jejum quebranta a gente. Agora, lê o 9 e o 10, verso 9 e 10. O versículo 10, 12? Não, é o verso 9 e o 10, do capítulo 10 também. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre meu rosto num profundo sono, com meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. 9 e 10, né? Pode ler o outro também. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, essa palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Então você percebe. Pode continuar, pode ler mais. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora... Tá vendo? Tá. Então. Você ia ler o próximo aí, que diz que Miguel veio para ajudá-lo, né? É isso? No versículo 12, né? Pode ler. Versículo 12 ele fala: então me disse, não temas, Daniel. Perdão. Versículo 13, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá vendo? Então, o que aconteceu nessa batalha aí foi uma batalha espiritual, né? Não foram homens que resistiram esse anjo, foram governos, foram autoridades, né? Eles resistiram esse anjo. Daniel orou por 21 dias e não foi pedindo casa, carro, coisa boa para ele, não, nem livramento de nada, não. Ele estava ali clamando a Deus por uma revelação das coisas que iriam acontecer. Por isso que o anjo fala para ele, desde o primeiro dia que você se dispôs a entender e compreender as coisas que estão para vir, as coisas de Deus, a revelação, então eu vim, desde o primeiro dia. Mas houve uma batalha de 21 dias, 3 semanas, aquela batalha, porque o príncipe da Pérsia, né, ele estava resistindo esse anjo. Como há uma hierarquia no mundo espiritual, seja de anjos, seja de demônios, né? Vocês podem perceber que o próprio Miguel mesmo, quando pelejava com Satanás pelo corpo de Moisés, ele disse, ele não ousou, né, lá em Judas 1, né, está dizendo, ele não ousou liberar nenhuma palavra de condenação contra Satanás, mas ele disse, o Senhor te repreenda, porque há uma hierarquia, né? O diabo, apesar de caído, é uma autoridade até constituída por Deus, até maior do que Miguel. Então, ele era o querubim, ele andava sobre as pedras afogueadas. Lúcifer era praticamente aquele que assistia diante do trono, ele andava ali na presença do Altíssimo. Por isso que ele viu um trono vazio, achou que era o dele e quis ser como o Altíssimo, quis estar no lugar do Altíssimo. E aí, então, ele foi derrubado. Mas Miguel,
Ele não pôde, o anjo não pôde pelejar com aquele príncipe das trevas, precisou vir o primeiro príncipe, que é Miguel, para então lutar, e aí então o anjo veio e entregou para Daniel, porque há uma guerra espiritual, e a nossa luta é contra isso aí. Quando você está orando, por isso, irmão, não desista de orar, não desista de orar. Tem algumas coisas que o diabo não quer que a gente saiba, não quer. Pode pôr isso aí se você estiver anotando. São 10 coisas, eu vou ler rapidinho, nós vamos orar. 10 coisas que o diabo não quer que você saiba. Primeira, a oração quebra o seu controle. Se os cristãos orassem sem cessar, o reino de Satanás desmoronaria. A oração sobre janelas celestiais que cegam o diabo. A oração abre janelas celestiais que cegam o diabo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Ele não gosta, o diabo não quer que você saiba que a unidade tem poder. A unidade derrota o diabo. Onde há união, o diabo perde toda a autoridade, irmão. Divisão é uma arma favorita. E a união expulsa o diabo. Salmo 133:1 diz que é bom e agradável a gente viver unido como irmãos. Então a unidade, ela derrota o inimigo. Muitas vezes você está falando mal de um líder, você está promovendo uma coisa e falando, eu só estou comentando e não sei o quê, mas você está destruindo e está abrindo janelas para o diabo entrar, porta para o diabo entrar, né? E trazer fraqueza para a sua vida e fraqueza para a vida de alguém que você está falando mal. A terceira coisa que o diabo não quer que você saiba é que as suas fraquezas, elas não te definem, não deixa isso penetrar na sua cabeça. Se você souber que a graça transforma uma queda em força, o diabo estaria perdido. Então, o diabo, ele não quer que você saiba que quando você está fraco, aí é que você está forte. Semana orientando um irmão, né? Ele disse assim para mim, assim, pastor, eu estou 99% no mundo. Eu estou 99% querendo ir para o mundo e 1% querendo buscar Deus. Falei, não, você está enganado. Você está 99% em Deus e 1% querendo o mundo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, o diabo, se ele souber que você, se você souber que a sua fraqueza te aproxima de Deus, isso aí o diabo não quer que você saiba, né? Lá em 2 Coríntios 12:9 diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O nome de Jesus, ele paralisa as coisas, né? Só de ouvir o nome de Jesus, os demônios tremem. Claro que tem que ser falado, não é banalmente, né? Sai em nome de Jesus, não quer em nome de Jesus. Não, não é isso. Mas é você ter uma intimidade tal com esse nome, ter um relacionamento tal com esse nome, e quando você usa ele, o diabo treme de medo, e o diabo não quer que você saiba disso. E Filipenses 2:10 diz, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. A quinta coisa que o diabo não quer que você saiba, a adoração é uma arma. Quando louvamos, o plano de Satanás de desespero se desfaz. A adoração traz o céu para a terra. Salmo 22:3, habito no meio dos louvores. Seu testemunho envergonha o diabo, ele não quer que você saiba disso. Testemunho de redenção arruinam a fama do acusador. Sua vitória é a derrota do diabo. Ponha isso na sua cabeça. A minha vitória é a derrota do diabo. Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O perdão desarma o diabo, ele não quer que você saiba disso. O perdão desarma o diabo. Se perdoarmos como Cristo perdoou, ele perde o direito de atormentar você, irmão. Aí em Colossenses 3:13, perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. A oitava coisa que o diabo não quer que você saiba é que a armadura de Deus, ela funciona. A verdade, a fé e a palavra são escudos que ele não consegue atravessar. O diabo não consegue
vencer você na verdade. Se você estiver andando na mentira, o diabo te vence. Se você estiver andando na incredulidade, o diabo te vence. Se você não estiver andando na palavra, ele te vence. Mas se você estiver na verdade, na fé e na palavra, ele não vai conseguir te vencer. As flechas do diabo são inúteis contra você quando você está com a armadura de Deus. Fala para a gente empunhar o escudo da fé, no qual a gente vai apagar os dardos do maligno, né? Efésios 6:11, revestidos de toda a armadura de Deus. 9, a nona coisa que o diabo não quer que você saiba, que a esperança, ela enfurece o diabo. A nossa esperança. Enquanto houver esperança em Cristo, as trevas não vão funcionar na sua vida. Desespero é um combustível. Desespero é combustível para o diabo. Ouça isso. Não se desespere, não esgrenhe a cabeça, descansa, confia, entrega, dá honra ao Senhor. Quando o Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ali ele está dizendo, me dê a honra de guiar você no teu caminho, deixa que eu guie você no teu caminho. É lá que tem a esperança. E em 10º lugar, você não está sozinho. O diabo vai fazer de tudo para levar você para a solidão, para os lugares isolados, para você ficar sem comunhão, sem querer ver as pessoas. Mas nós temos que nos lembrar que o reino de Deus está dentro de nós. O diabo vai fugir. Os anjos que você tem ao seu redor vão lutar a seu favor e vão te dar a certeza que Cristo já venceu. Amém, queridos? Glória a Deus. E é isso. Agora nós só temos que guardar a tua palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O diabo vai tentar fazer de tudo. Vai tentar mudar a sua identidade, como fez com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego. Vai tentar mudar o nome. Vai tentar dizer que você não é nada, que você não vai conseguir. Vai tentar de todo jeito tirar a esperança do teu coração. Mas creia e abra a tua boca para dizer, diabo, você não vai me vencer, porque eu estou guardado debaixo do sangue de Jesus. Lembra que nós lemos lá em Colossenses, aquele dia, Colossenses 3? Você está escondido em Cristo e Cristo escondido em Deus. Nós estamos guardados, protegidos. Para o diabo entrar e tocar você, ele precisa passar por Deus, passar por Cristo. Mas enquanto isso, ele vai ficar ao nosso derredor tentando nos devorar. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar e vamos ser inteligentes, irmão. Vamos ser... Jesus mandou que a gente fosse simples como uma pomba. Não é com relação aos irmãos, ele está falando para a gente ser simples como uma pomba, mas o quê? Astuto como uma serpente. Astuto no sentido de ficar vigiando. Astuto no sentido de não vacilar. Só quando você está no mundo mesmo é que o diabo te engana, mas quando você está na luz, você não tropeça. Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, por essa noite, dar graças pela tua palavra, por cada vida que assistiu a live, cada vida, Senhor, que entrou, ó Deus, cada vida que nessa noite pôde ouvir um pouco dessa porção da tua palavra. Pai, eu quero orar por cada um, quero orar pela vida do Gardiel, que está ali, ó Deus, tão longe da comunhão dos irmãos aqui, tão longe da igreja, da família, trabalhando num lugar, ó Deus, aonde o diabo pode estar cercando ele com amizades, com tentações. Eu oro guardando o Gardiel agora. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui, vamos orar pelo Gardiel, vamos cobrir em oração. O Gardiel está longe, 600 quilômetros daqui da igreja, é novo convertido, que o Senhor guarde a mente dele, que o Senhor guarde a vida dele. Pai, nós oramos como igreja, oramos guardando o Gardiel, Senhor. Nós oramos, ó Deus, guardando ele, cobrindo ele em oração, liberando sobre ele uma palavra de que o inimigo não vai tocá-lo, o inimigo não vai mexer naquilo que o Senhor já construiu dentro dele. A raiz, a fé, a esperança, o amor, o diabo não vai conseguir roubar isso, porque nós o guardamos como igreja agora, em nome de Jesus. Senhor, cada vida também que está nessa live, que essas verdades possam entrar no coração de cada um.
Que as pessoas que vão ouvir essa live depois, na internet, no YouTube, possam também, ó Deus, serem tocadas pelo Teu Espírito, despertadas, acordadas, a tomarem uma posição diante do Senhor, a tomarem uma posição de vigilantes, de atalaias, de homens, de soldados, de valentes que estão revestidos com a armadura de Deus, que não estão dando lugar ao diabo, que não estão dando lugar ao mundo, mas estão cercados pelos Teus anjos, guardados e andando em fé, andando, ó Deus, olhando para o autor e consumador da fé. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa guardar a vida dos irmãos. Se você tem tropeçado em alguma pedra, se levante. Se você tropeçou e caiu, se sente que está caído, levanta. Levanta e anda. Desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e o Senhor te esclarecerá. Não dê lugar ao diabo, não vacile mais. Vai e não peques mais. Em nome de Jesus. Amém?